Bom dia, queridos irmãos e irmãs que vão acompanhar esse culto que está iniciando agora, aqui na Paróquia São Lucas, na comunidade São Lucas, em Joinville. Eu sou o pastor Hernani Petri, pastor aqui da paróquia, e me alegro com a sua companhia nesse nosso culto. Hoje estamos no 4º domingo após Pentecostes, dia 20 de junho, e o lema dessa semana baseia-se num texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Ali está escrito: para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho no nosso coração, o Espírito que clama, Abba, Pai. Em Isaías, capítulo 55, versículo 6, nós encontramos o primeiro versículo para o domingo de hoje. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. E o texto do Novo Testamento, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Nesse momento nós temos o privilégio de nos reunir como igreja nesse culto online da comunidade evangélica de Joinville e em conjunto adorar a Deus, o nosso Deus que nos deu a vida, que nos deu o Salvador e que está aqui conosco através do seu Espírito Santo. Realizamos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confessemos os nossos pecados. Senhor amado, iniciamos esse culto chegando a Ti, clamando pela Tua misericórdia e pedindo: Pai, perdoa os nossos pecados. Nós somos pecadores, mas graças a Teu Filho Jesus Cristo, recebemos o perdão e uma vida nova. Ainda somos pecadores,
mas dentro de nós está o Teu Espírito e está dentro do nosso coração a Tua palavra. Nós queremos andar nos Teus caminhos, mas não conseguimos fazê-lo porque somos falhos. Pecamos em palavras, pensamentos e ações e omissões. E nós chegamos a Ti, Senhor, Te pedindo perdão por esses pecados, pedindo, Senhor, que Tu fortaleça a nossa fé, para que possamos resistir às tentações, às seduções, aos problemas e dificuldades que vamos encontrar, que sempre, Senhor, estejamos no Teu caminho, em comunhão contigo. Eu Te agradeço por esse culto, por todos que estão acompanhando esse culto através do YouTube, aqui em Joinville e em muitos outros lugares também. Derrama o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, mas também do Teu amor e do perdão. Limpa-nos dos nossos pecados. Enche-nos, Senhor, do Teu amor para que possamos andar nos Teus caminhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus, ela diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Sim, Jesus morreu por nós para nos perdoar os pecados. E em nome de Deus, nós anunciamos a todos vocês, a mim, a todos nós, que se nos arrependermos dos nossos pecados, nós estamos perdoados, porque Cristo levou os nossos pecados na cruz. Cristo nos perdoou e hoje nós podemos dizer que somos aceitos na presença de Deus, graças a Jesus. Amém.
Jesus, obrigado por podermos participar desse culto, mesmo sem podermos estar presente na igreja. Nós estamos nos nossos lares nesse momento, recebendo, Senhor, a Tua presença, recebendo a Tua palavra, Te louvando junto com os irmãos também nos seus lares, cantando hinos de louvor a Ti. Obrigado pelo perdão dos pecados que recebemos. Obrigado por podermos estar Te adorando nesse culto aqui na comunidade de São Lucas. Obrigado, Senhor. Esteja protegendo e guardando a nós nessa semana. Que nunca nos esqueçamos de como Tu é bom e como Tu cuida de nós. Te agradecemos, Senhor, pela vida que Tu nos dás, pela nossa família, pela saúde, pelo emprego que temos, pelos dons, pelo Teu amor na nossa vida, pela nossa igreja, Senhor, onde temos Te conhecido e onde temos conhecido irmãos também que têm as suas vidas transformadas por Ti, como nós também temos, onde nos alimentamos da Tua palavra, como estamos fazendo agora. Que coisa maravilhosa, Senhor. Pelo Teu cuidado, nós Te agradecemos. Oramos também pedindo, Senhor, que Tu abençoes e proteja a todas as pessoas, Senhor, que nesse momento estão passando por dificuldades, por necessidades. Ajuda-nos a ajudá-las também, Senhor, mas ali onde não alcançarmos, que o Teu Espírito Santo as alcance com o Teu amor. Lembramos, Senhor, de tantos amigos e irmãos na fé que estão nos hospitais, lutando contra a Covid e muitas outras enfermidades. Senhor, dá o Teu amor, a Tua cura para esses irmãos, para que eles possam voltar para casa com saúde e Te adorar. Obrigado, Senhor, porque Tu já salvaste, já recuperaste muitas pessoas. Esteja agora com aqueles que estão doentes, Senhor, para que busquem em Ti e ali onde estão, clamem a Ti e sejam curados. Também fortalece os enlutados, Senhor. São muitos irmãos e irmãs que estão sofrendo com a saudade de pessoas que faleceram recentemente, onde não se consegue viver alegremente devido ao luto, devido à saudade. Só Tu, Senhor, pode fechar essa ferida aberta. Faz isso, Senhor, nos lembrando a todos nós que um dia Tu ressuscitarás a todos os mortos, e aqueles que creem em Ti e que viveram contigo serão ressuscitados para a vida eterna. E nesse dia nós nos encontraremos na Tua presença e no Teu reino, e vai ser maravilhoso. Obrigado, Pai. Recebe a nossa adoração. Queremos Te adorar, Senhor, com hinos de louvor a Ti. Em nome de Jesus. Amém.
primeira leitura bíblica para o culto de hoje encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 13. Ali está escrito: portanto, nós, como companheiros de trabalho do serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, esse é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de sermos salvos. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Até aqui a palavra de Deus prevista para o nosso culto. Amém. Mas a glória desceu e seu sangue
bíblico previsto para o domingo de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Aqui está escrito: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? O lago da Galileia é tão grande que em alguns lugares a Bíblia chama ele também de Mar da Galileia, porque ele é o maior lago do país e ele tem o comprimento de 19 quilômetros e a largura de até 13 quilômetros, sendo que a sua área total é de 166 quilômetros quadrados. Segundo a Bíblia, grande parte do ministério de Jesus aconteceu nas margens do lago de Genezaré. Lemos nos evangelhos de Mateus e Marcos que ali Jesus recrutou o pescador Pedro e seu irmão André e os irmãos João e Tiago. Um famoso episódio, o Sermão do Monte, teve lugar numa colina com vista para este lago. E muitos dos milagres de Jesus também aconteceram ali: a caminhada sobre as águas, o acalmar a tempestade, alimentar 5.000 pessoas e muitos outros. Temporais vinham sempre de forma muito súbita e violenta naquele lugar devido às suas condições geográficas. Em nosso texto nós lemos que Jesus estava dormindo, cansado depois de um dia de trabalho, e os discípulos estavam lutando contra uma terrível tempestade para que o barco não afundasse. Mas as ondas eram altas e já estava entrando água no barco. Com muito medo de morrer, acordaram Jesus de forma bem abrupta, perguntando: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Jesus então repreende primeiro o mar e depois repreende os seus discípulos. Diz para eles: por que é que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E diante do milagre e da puxada de orelha que Jesus lhes deu, o medo dos discípulos se transformou em temor. E eles ficaram impressionados em ver o poder de Jesus, que até o vento e o mar lhe obedecem. E fica a pergunta: quem é esse? Quem é Jesus? Conforme o evangelista Marcos, os discípulos estavam em um processo de conhecer quem é Jesus. E aos poucos eles vão sendo tocados pelas atitudes e palavras de Jesus, vão vendo que Jesus não era um mestre como os outros mestres, devido às coisas que Jesus fazia. Isso também levou certa vez o Nicodemos a ir à noite falar com Jesus, dizendo: Mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nós lemos nos capítulos anteriores, nesse Evangelho de Marcos, que Jesus expulsou já um espírito maligno de um homem, depois fez um grande número de curas, e agora eles estão vendo Jesus com uma autoridade sobrenatural, mandando o vento e o mar se calarem, ficarem quietos. E eles se maravilham com isso.
E do início ao fim do Evangelho, eles vão descobrindo que Jesus expulsa demônios, perdoa pecados, acalma o vento e o mar, tem sabedoria e autoridade em seu ensino que outros não têm, que ele faz maravilhas, embora ele seja apenas o filho de um carpinteiro. No final do Evangelho, na frente da cruz, após ver o céu ficar escuro do meio-dia até as 3 horas da tarde, o centurião que estava ali crucificando Jesus declarou: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. A resposta então para essa pergunta dos discípulos, quem é Jesus, é respondida por um estrangeiro, um oficial romano: Jesus é o Filho de Deus. Em nosso texto nós encontramos as expressões grande temporal, grande bonança, grande temor. São formas de narrar, mostrando o tamanho da dimensão do milagre de Jesus ao acalmar a tempestade, e como isso tocou na vida daqueles discípulos que estavam com Jesus no barco. No final do nosso texto, Jesus repreende o ar e o vento e também repreende os discípulos, a quem chama de medrosos. Medo significa falta de fé. No capítulo 3, Jesus já havia repreendido os discípulos por não entenderem as parábolas, e agora no capítulo 4 Jesus os repreende pela sua falta de confiança, pois eles acordam a Jesus acusando Jesus de não saber cuidar deles. A pergunta foi: Jesus, nós vamos morrer, mas você não se preocupa com isso? É claro que Deus se preocupa com a gente, com os nossos problemas e dificuldades e até com a nossa morte. É exatamente por causa disso que Jesus veio a esse mundo, para acabar com a morte, o pecado e a escravidão do diabo. Quando o nosso medo nos faz duvidar do amor de Deus, isso é falta de fé. Na vida diária surgem as tempestades constantemente e vêm sem avisar. Surgem situações que nos tiram a paz, que testam o nosso conhecimento e também as nossas capacidades. Mas nós nunca podemos duvidar do amor de Deus por nós. Essa é uma lição muito importante. Podemos ter medo das tempestades, mas não de sermos abandonados por Deus e duvidar do seu amor por nós. Até quem sabe do amor de Deus e do seu cuidado, às vezes, quando bate o medo, essas pessoas, nós também, me incluo nisso, muitas vezes a gente até quase trava, a gente fica limitado, a gente fica sem saber o que fazer ou falar por causa do nosso medo. Isso é normal em nós, seres humanos. Às vezes o medo nos deixa tão perdidos que a gente nem sabe o que falar e o que fazer. Que bom que hoje nós temos o Espírito Santo, que nos traz à memória o que precisamos nos lembrar nessas horas de medo. Que bom que nós não estamos sozinhos, mas Deus colocou em nossas vidas irmãos e irmãs que nos ajudam, aconselham, nos consolam nos momentos das tempestades. Mesmo quem é pescador tem medo de tempestade. Curioso isso, né? Vivem dentro do mar, vivem manejando aqueles barcos, remos, velas, mas eles também têm medo de tempestades. Nós também temos medo de tempestades. Nós não queremos nunca passar por dificuldades, provações, necessidades ou sofrimento. Gostaríamos de viver uma vida calma e tranquila, mas isso não é possível muitas vezes, porque esse é o mundo em que nós vivemos, cheio de lutas e dificuldades, com a presença do pecado e do mal. A fé, quando é baseada em nossas capacidades humanas, ela sempre vai ter medo. Mas quando ela vem do Espírito Santo, o medo acaba. E acabamos dando um testemunho de desprendimento, de coragem, de prontidão para que a situação se resolva. O Espírito Santo nos lembra das promessas de Deus, daquelas que já se cumpriram e daquelas que se cumprirão.
Isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos perderam o medo e saíram da casa onde estavam escondidos e foram até o centro da cidade, lá na praça, e ali deram o seu testemunho, dizendo aos judeus que estavam ali: Jesus, a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou e fez dele o nosso Salvador. A fé verdadeira veio depois do Pentecostes, e hoje nós podemos receber esse poder, que na verdade é mais coragem e ânimo do que poder. A fé que o Espírito Santo coloca em nós nos leva a testemunhar e a tomarmos atitudes de coragem e ânimo, mesmo frente às lutas e às dificuldades. Deus não nos livra de todos os problemas, mas Ele nos dá o seu amor e o seu poder para superarmos todos os problemas, todas as tempestades. E o texto de hoje é muito importante, porque ele mostra como nós somos. O texto de hoje mostra a nossa humanidade. Todos viveremos momentos em que o medo vai bater na porta. Devemos nos lembrar nessa hora nas palavras de Jesus: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, eu estarei com vocês todos os dias. Devemos nos lembrar das palavras dos discípulos: quem é esse que até o vento e o mar são obrigados a obedecer? As maiores experiências que os discípulos tiveram aconteceram frente a situações de fome, enfermidades, perigos de morte. Ali eles experimentaram o agir poderoso e amoroso de Jesus. O medo deve nos levar de volta aos braços de Jesus. Quando nós tivermos medo, nós temos que buscar a Jesus, mas buscar do modo certo. Afinal, o medo não é tão errado assim, porque faz parte da nossa natureza. Até os animais sentem medo. É algo dentro de nós para preservar a nossa vida, que nos mostra que estamos correndo risco de vida. Devemos fugir do perigo ou devemos fazer algo para enfrentar esse perigo? Nós sabemos que estamos em perigo e precisamos então ter cuidado, tomar uma atitude. Nessa hora, quando você estiver com medo, busque a Jesus, meu irmão e minha irmã, mas nunca o acuse de não se importar com você. Busque a Jesus, porque Ele nos dará entendimento, sabedoria, poder para resolvermos os problemas e vencermos as nossas lutas. Por isso foi que Jesus encerra o seu ministério aqui na terra, e a gente lê isso lá em Mateus capítulo 28, nos versículos 18 e no 20. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Isso é um fato. Jesus tem hoje todo o poder. E ele encerra dizendo: eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Que coisa maravilhosa saber que Deus está conosco cada dia da nossa vida e que nada pode nos tirar das suas mãos, que Ele nos ama e cuida de nós. O barco é uma das figuras que nós usamos para ilustrar o que é a igreja. A igreja é como um barco que é levada pelo vento e às vezes enfrenta tempestades, mas Jesus está sempre conosco. A nossa segurança é Jesus. Ele está dirigindo esse barco, Ele está junto de nós. É Ele quem guia e, quando necessário, acalma as ondas e o mar. Isso deve nos tranquilizar e nos dar paz. O Senhor cuida de nós. E um dia todos nós estaremos com Ele, no seu reino. Isso acontecerá quando for a nossa hora, nem antes e nem depois. Os discípulos eram pescadores e, embora soubessem nadar e também navegar, eles não desconsideravam o fato de que poderiam morrer. O importante para nós é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, e um dia viveremos no seu reino, no reino de Deus, onde não há mais tempestades e nem medo. Enquanto isso não acontece, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele cuida de nós.
Ele vai estar conosco todos os dias. Nunca se esqueça disso. E quando tiver medo, busque a Deus pedindo que Ele lhe ajude, que Ele aumente as suas forças. Mas cuidado, né? Nunca duvide do amor de Deus por você. Encerramos o nosso culto com a oração final. Senhor, nós chegamos no final desse culto com o nosso coração cheio de alegria por podermos ter comunhão contigo, ouvir a tua palavra, nos encontrarmos com irmãos. Senhor, através do YouTube, nós estamos juntos, estamos orando, não podemos nos tocar, mas sabemos há centenas de pessoas que nesse momento conosco estão unidos pela fé, em oração, ouvindo a tua palavra, declarando, Senhor, que tu és o nosso Deus que cuida de nós, tu és aquele que vai dirigir a nossa vida todos os dias até o dia em que Jesus voltar em poder e glória. Que coisa maravilhosa, Senhor. A tua palavra nos desafia, nos corrige no nosso jeito de viver. Nós queremos também, antes de voltarmos para a nossa vida diária lá no mundo, nós queremos, Senhor, que hoje tu esteja enchendo o nosso coração de fé, de amor e de esperança, Senhor. Queremos colocar nas tuas mãos as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja, o nosso país, os nossos familiares, amigos, parentes, todos aqueles, Senhor, que sabemos que estão tristes, enlutados, que estão tristes, doentes, que estão procurando emprego e um trabalho para ganhar o pão de cada dia, que estão tentando vencer as lutas dentro do seu lar, para que a sua vida, o seu casamento, a sua família seja uma bênção. Esteja com todos nós, Senhor, nessa semana. Queremos colocar em prática o que nós ouvimos hoje, queremos resistir ao desânimo, queremos, Senhor, resistir à tentação de te acusar que não está cuidando bem de nós. Pelo contrário, queremos, Senhor, que tu renove a nossa fé, para que quando vier as provações, as dificuldades, busquemos a ti na certeza que tu vai nos ajudar, que tu vai, Senhor, nos dar o teu amor, tu vai renovar a nossa fé, tu vai colocar pessoas junto de nós, com o teu Espírito Santo tu vais tocar na vida das pessoas que estão junto com nós nesse problema, nessa dificuldade que estamos vivendo. Nós oramos e entregamos os nossos problemas nas tuas mãos e confiamos, Senhor, que através de pessoas ou simplesmente pela tua palavra, pelo teu Espírito, tu tocas no coração daqueles que precisam ser transformados, corrigidos, que precisam mudar as suas atitudes. Sim, Senhor, nós cremos que tu ouves e responde às nossas orações. Assim como acalmaste o mar e o vento, Senhor, acalma também se há dificuldades, se há problemas no nosso lar, no nosso trabalho, na igreja ou em qualquer lugar. Senhor, dá-nos a tua paz, tua concórdia, o teu amor, Senhor. Cuida de nós nessa semana, queremos andar nos teus caminhos. Proteja-nos e guarda-nos. É o que pedimos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Saímos daqui com a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a sua paz. Amém. Glória a Deus. Encerramos o nosso culto com o hino final. Que Deus abençoe a todos nós, que nos dê uma
excelente semana, onde possamos servir a Deus e ajudar o nosso próximo, onde possamos testemunhar a nossa fé em palavras e atitudes. Até domingo que vem, participe dos cultos que são gravados nas comunidades e paróquias da Comunidade Evangélica de Joinville. Todo domingo, nesse horário, 9 horas em diante, nós temos o culto que é transmitido para que todos possam estar participando. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.